Portanto, eu até penso que esta sondagem não é dirigida bem para o povo. Eu acho que ela é dirigida ao Presidente da República. Esta sondagem destina-se, quanto a mim, a tentar convencer Marcelo a não dissolver a Assembleia, porque o povo não quer. Meus caros, hoje venho falar-vos de sondagens e de incêndios. E perguntam vocês, mas o que é que tem a ver uma coisa com outra? Sondagens é política, incêndios é eucaliptos e alterações climáticas. O que é que tem a ver uma coisa com outra? Tem muita coisa a ver, meus caros. Vamos começar por falar justamente das sondagens incendiárias e depois terminaremos falando dos incêndios que, tal como as sondagens, se fazem por encomenda. Ora então, na minha última comunicação no Conselho Nacional de Vila Real, eu levantava esta interrogação que me assaltava. Por que raio terminaram as sondagens em Portugal? Eu ainda sou do tempo em que havia sondagens quinzenais, algumas vezes até semanais, pois desde que houve a galambada do dia 26 de Abril, nunca mais houve sondagem nenhuma em Portugal. E apareceu hoje a primeira. Ora, eu sei, é claro que todos sabemos, que as empresas de sondagens não foram à falência todas, que não entraram de férias todas, que não estão em greve, que não voaram na TAP. As empresas de sondagens não foram congeladas pelo Ministro da Educação, também não pediram o estatuto de refugiado e não arranjaram um passaporte falso português e fugiram para os países verdadeiramente desenvolvidos da Europa. Assunto também é coisa que não faltou, muito pelo contrário. Depois da galambice havia muita curiosidade em saber até que ponto a reputação deste governo, o governo mais inacreditável da Europa, teria caído, mas a verdade é que nada disto aconteceu. E ficámos 36 dias à espera de sondagens. Ora, como a coisa não se podia prolongar por mais tempo, apareceram hoje, dia 2 de junho, as sondagens do Isqueté. O Isqueté, toda a gente sabe, é o estabelecimento de ensino, de manipulação superior, um estabelecimento de ensino manipulado superiormente, de onde saem todo e qualquer Xuxa lista. Não é socialista, é Xuxa lista mesmo. Saem dali, daquela escola do socialismo adulterado, para irem xuxar o resto da vida, ou para o governo, para assessores, para comentecos, jornalecos, tanto faz. Para esta etar imensa, avariada, uma etar completamente avariada, que consegue lançar na sociedade ainda mais lixo, mais putrefação amplificada do que aquela que recebe à entrada das portas do estabelecimento. Bom, mas esta sondagem tem duas curiosidades. Primeiro, não aparece outra em nenhuma empresa privada, como digo, aparece apenas esta, como se fosse tudo combinado para aparecer só esta. E depois, esta sondagem, ou pelo menos os primeiros resultados anunciados nas televisões, não têm a ver com a percepção política dos cidadãos. Tem apenas a ver com a aprovação ou não do Galamba. Portanto, meus caros, a sondagem é dirigida, numa primeira fase, à opinião pública, para a conformar, dizendo, atenção, a única coisa que está mal no governo é o Galamba. O resto está tudo bem. De tal forma que a mesma sondagem indica que a população portuguesa não quer eleições antecipadas. A grande sondagem. Portanto, eu até penso que esta sondagem não é dirigida bem para o povo. Eu acho que ela é dirigida ao Presidente da República. Esta sondagem destina-se, quanto a mim, a tentar convencer Marcelo a não dissolver a Assembleia, porque o povo não quer a Assembleia dissolvida. Bom, realmente há uma coisa que está mal, sim, que é o Galamba, mas tirando o Galamba, corre tudo sobre rodas. Isto é um TGV de progresso, é o país mais promissor de toda a Europa, basta para isso virarmos a tabela ao contrário. Mas já somos líderes há tantos anos da tabela invertida que realmente isso já não é surpresa nenhuma. Ora, mas há uma segunda curiosidade, é que não se sabe qual foi a evolução dos partidos. Não se sabe hoje, no dia 2 de junho de manhã, a única pessoa que eu ouvi falar de números, que eu ouvi falar
mas não consegui ler, não consegui ver em lado nenhum, em jornal, em site nenhum, apesar desta sondagem ter sido encomendada pelo Expresso, pela SIC e no Isqueté, nem no Expresso se consegue ler, é que há uma queda do PS e do PSD, mais até do PS, para níveis de 24, qualquer coisa, segundo ouvi ao Camilo Lourenço, foi a única pessoa a quem ouvi hoje falar em valores, 24, tal para o PS, 26, qualquer coisa para o PSD, portanto, ambos a caírem ainda mais. Eu recordo que a última sondagem de 26 de Abril dava 28,6% ao PSD e 28,3% ao PS, praticamente iguais. Portanto, o PS já terá caído mais de 4 pontos, o PSD também caiu 2. Diz ele também, Camilo Lourenço, que o Chega caiu, mas não se sabe quanto, e que quem subiu foi o Bloco de Esquerda, imagine-se, o Bloco de Esquerda que subiu, e a Iniciativa Liberal, que, como sabemos, é levado ao colinho por este bom comentador português, que é o Camilo Lourenço. O único defeito que tem é exatamente ser fanático pela Iniciativa Liberal. Há quem diga também que é o mentor daquilo. Bom, se é mentor, não lhe posso dar os parabéns, que aquilo não tem mentalidade nenhuma. Agora que é um grande adepto da IEL, pois isso é, e faz propaganda todos os dias à IEL. Bom, mas eu não posso levar a mal, embora ele diga que é isento, que é jornalista. Eu não digo, eu não sou jornalista, não sou isento, eu denuncio o socialismo e proponho um caminho, não sou jornalista, como digo, posso não ser isento. Aliás, considero a profissão de jornalista provavelmente a profissão do mundo atualmente, uma vez que está totalmente dependente do poder nas suas várias facetas. Fazem ali umas jogadas, fazem de contas que são independentes, mas toda a gente sabe quem lhes paga, as empresas têm que sobreviver, eles têm que levar dinheiro para casa e só fazendo fretes ao poder é que se consegue manter uma empresa de comunicação minimamente viável e mesmo assim estão todas em pré-falência. Portanto, a minha segunda perplexidade é que esta sondagem, esteja lá ela onde estiver, que ainda não descobri, está muito bem escondida. Provavelmente para obrigar as pessoas a comprar o Expresso. Eu entendo isso. Mas, de qualquer modo, já devia ter havido aí uma fuga de informação qualquer, que nós somos peritos nisso. Portanto, alguém deliberadamente não quer, para já, libertar os resultados desta sondagem. O que sabemos, portanto, é que PS e PSD continuam em queda. Agora, por milagre, nesta sondagem, o Chega também dizem que está em queda. Eu gostava de saber quem é que vai aproveitar de todas estas quedas. A queda generalizada dos 3 maiores partidos portugueses. Porque a IEL só sobe uma coisinha, 0,1%. O Bloco de Esquerda também não sobe mais do que isso. E, portanto, parece que estamos aqui a retirar votos às catadupas, milhares e milhares de votos ao sistema. Alguma coisa está mal. E eu digo já que, para mim, o que está mal é a própria sondagem. Primeiro, pela data atrasada em que sai, sabendo eu que as empresas de sondagem trabalham todos os dias, recolhem dados durante todos os dias, trataram dados todos os dias e, portanto, já devíamos ter aqui pelo menos 2 sondagens independentes e nacionais grandes desde a galambada de 26 de Abril. Não tivemos 2, não tivemos uma. Temos agora esta atrasada e ela é promovida pelo domínio do socialismo. Tem uma credibilidade zero, bola, para mim e para qualquer pessoa minimamente atenta ao fenómeno político português. O segundo ponto são os incêndios. Meus caros, as notícias de hoje é que foram apanhados 42 alterações climáticas, também não, 42 incendiários, assim é que é. Foram apanhados só este ano 42. Ora, como sabemos, é apanhado 1 em cada 100. Se multiplicarmos isto por 100, chegaremos ao belo número de 4.200. Nos meus estudos empíricos, claro, feitos ao longo da vida, nos últimos 30 anos, eu penso que o número de incendiários profissionais em Portugal, efetivos, aqueles que são convocados anualmente para irem à seleção dos incêndios, não ultrapassará os 3.200 incendiários. Isto tem a ver com o número de incêndios que eles depois declaram quando são presos, quando são apanhados. Eles depois dizem que ateiam entre 10 a 17, alguns 20 e tal, mas isso são poucos, a média não passa de 17. Ora, atendendo ao número de incêndios que deflagram por ano, até de noite e de madrugada, sabendo nós que praticamente todos são fogos postos, eu vou repetir,
praticamente todos são fogos postos, com raras exceções, claro, uma aqui outra ali. Acontece noutros países a mesma coisa. Há realmente uma roçadeira que faz uma faísca, que incendeia qualquer coisa, há uma queimada mal feita por um tipo maluco. Bom, esses casos são casos raríssimos, absolutamente ínfimos relativamente aos grandes incêndios, e esses não provocam grandes consequências, porque vai logo toda a gente a pagar. Tirando esses, talvez 1 ou 2% de incêndios, os outros 98% restantes são fogos postos em Portugal. E desde sempre. Quem os põe, para que é que os põe, quem ganha com isso? Isso é outra discussão, são outros 500, há muita gente a ganhar, mas quem ganha mais e diretamente são as empresas que combatem os incêndios. O chamado dispositivo de ataque ou combate ao fogo. Como eu tenho vindo a explicar há mais de 20 anos, o negócio dos incêndios é combatê-los, não há outro. Esqueçam os madeireiros, isso é 0,01% que vão buscar restinhos. Os pastores que precisam das suas pastagens renovadas, isso também é 0,0 qualquer coisa, não é? Isso não é significativo. Também as imobiliárias que agora são acusadas para depois construírem nos sítios ardidos, isso é impossível, na maior parte das vezes, mas é 0,1%. O lítio, agora é o lítio que é preciso lítio, temos que deitar fogo a tudo para construir as minas, para fazer, não é preciso nada disso para se fazer uma mina de lítio, isso é outra asneira. Tudo somado, esses efeitos exógenos darão para aí 1 ou 2%. Os 98%, seguramente, o dinheiro que é distribuído no combate a incêndios é o verdadeiro negócio. E é por isso que os incêndios são postos, para se poderem combater, para se poderem distribuir mais de 1.000 milhões de euros por ano e, em alguns casos, mais de 2.000, pois as contas só são fechadas quase no final do ano seguinte. Só os bombeiros e a proteção civil custam ao país 1.000 milhões de euros. Só o dispositivo. Os meios aéreos são umas centenas de milhões. Também ninguém sabe ao certo. Só se fazem as contas, como digo, no ano seguinte. Porque, entretanto, à última da hora há um pânico e é preciso buscar aviões à Espanha, à Grécia, sei lá onde. E esses aviões vêm a preço de ouro, são alugados quase ao valor do próprio avião, que são todos antigos, não é? Isto é uma coisa inacreditável, mas é assim todos os anos. O grande negócio, não da China, mas de Portugal, é o combate aos incêndios. E este ano está tudo desesperado, porque reparem, não há incêndios, estão a ser publicitados há tanto tempo e não há nada. Não se vê nada na televisão, mas atenção, já foram presos 42 incendiários. E porquê? Justamente porque o tempo está mau para os incêndios, porque não se justificam os incêndios, porque as populações estão mais atentas e as autoridades também. E como há poucos incêndios, e como a explicação para esses poucos incêndios é nula, não há nenhuma explicação para eles a não ser fogo posto, é claro que a atenção das autoridades e das populações está justamente voltada para os poucos incêndios que aparecem. É por isso que, não havendo muito serviço, é fácil encontrar os prevaricadores, porque eles são muitos e os incêndios são poucos. É fácil. Quando o tempo começar a aquecer e houver centenas de incêndios por dia, aí, meus caros, aí já não vai haver possibilidade nenhuma, nem tempo, nem nada, para se vigiarem as matas, para se ver quem é que entrou, quem é que saiu, com a motorizada, com o jarricã. E pronto, nessa altura, com tanto incêndio, depois a coisa dissolve-se, já não se consegue fazer nada. Mas enquanto houver poucos incêndios e o desespero das pessoas for alto, porque vê o tempo a passar e o dinheiro não entra na conta bancária, aí, meus caros, enquanto o tempo estiver mau, nós vamos continuar a apanhar incendiários em catadupa. Ok? Aqui está uma mensagem positiva, porque se o tempo não melhorar muito e se quisermos apanhar umas boas centenas de incendiários, e tudo isto antes do tempo começar a aquecer, é agora. Faça like, partilhe e comente para chegarmos cada vez mais longe. Muito obrigado.